Olá, pessoal! Esse sofá dá para 3 bonecas sentadas. Crianças apenas com a ajuda de adulto. Sentei apenas uma, mas dá para 3. Para começar, você vai precisar de uma vasilha. Essa aqui é um pote de sorvete da Que Bom. Pode ser um parecido, não precisa ser igual. Fazer essas marcações, aqui eu segui o próprio relevo da peça até a metade, do outro lado igual. Você vai marcar para recortar aqui. Pode fazer esse desenho. Tá vendo aqui? Você acha o meio e marca. Depois de cortado, você vai ficar com 3 peças. Assim, pode tirar essa parte superior aqui que ficou maior. As 3 ficarão da mesma altura. Para as pernas, marcar 7 da borda até o fundo e 5,5. Pode ficar apenas com 7, dando a volta em toda a vasilha. Se quiser, pode fazer como eu fiz, 7 e 5,5. O lado direito e o lado esquerdo. Tem que ficar desse jeito. Mas se você for deixar reto, que fica mais fácil, deixe com 7 centímetros para ficar a altura. Eu fiz assim. De qualquer jeito, você vai ter que tirar um pequeno pedaço da parte interna de um dos lados, qualquer uma das peças. Vai encaixar para deixar com 24 centímetros, que foi o tamanho que eu deixei a cadeira, o sofá. Pode marcar aonde vai ser colado, para ficar com o tamanho certinho. Precisei abrir aqui um pouco, fazer esses pequenos cortes para encaixar melhor na hora que eu for colar. Limpar com álcool. Esses cortes são feitos para encaixar melhor por causa da curva da própria pele. Se a sua for reta, não precisa. Então, cortar um pouco até ficar encaixado sem levantar. Marcar para poder colar. E vamos usar aqui a cola instantânea com bicarbonato de sódio para a peça ficar bem colada. Apenas adulto, criança não pode usar esse material. Passar um pouco, espalhar, não deixe cair nos dedos, em parte nenhuma do corpo. Agora que vai colocar o bicarbonato nessa parte, não precisa colocar muita cola. As batidas são para tirar o excesso de bicarbonato. A aceleração é porque o vídeo estava ficando muito grande, então eu tive que acelerar. Mas dá para vocês verem que eu coloquei também um pouco por dentro. Agora eu vou conferir. Aqui ficou um pouquinho grande, está balançando. Agora está certo. A altura do braço do sofá são 6 centímetros. Você marca 6 centímetros do fundo e corta. Pode cortar arredondado. Para fazer o segundo, basta encostar e marcar. Novamente, vamos usar cola instantânea com bicarbonato. Criança, não pegue nesse material. Repito. Marcar onde vai ficar as 3 peças aqui para ser colado. Só precisa marcar um dos lados, depois você marcar o outro. Aqui eu marquei os dois, mas não precisou. Um pouco de cola, apenas no lugar que vai ficar uma sobre a outra. Deixar secar por uns 3 minutos e começar a colar com o bicarbonato. Mais um pouco de cola agora na parte externa e o bicarbonato de sódio. Sempre tirando o excesso. Conferir a medida para fazer a segunda peça. Colar a segunda peça. Da mesma forma que fez na primeira. Cortei mais um pouco aqui, deixando menor a parte do encosto, na direção do bracinho, onde eu vou colocar o braço. A parte interna vai ser feita com isopor, mas sempre que for isopor, vocês podem usar papelão.
deixar um pouquinho menor, mais ou menos meio centímetro. Acertar, se a sua peça tiver essa curva interna, seu pote, marcar pressionando depois e cortar. Cortar mais um pouco para ficar com essa folga, uma pequena folga, onde vai entrar o tecido. Cortar duas peças iguais. Vou usar fibra acrílica, pode ser também algodão se você não tiver a fibra, para o enchimento. O tecido, eu escolhi um tecido que tem elastano, um tecido que estiga, como pode ser malha também. Esse aqui não ficou bom, fiz um teste. Eu fiz esse X que você também pode fazer para saber que esse lado é o direito, o outro o esquerdo. Cortar o tecido 2,5 cm a mais em toda a volta dele. Pode ser 2. Depois, já separar o enchimento, a quantidade que você quer. Passar a cola em um dos lados, num dos maiores. Já vou colocar aqui a fibra. Pode ser colocada agora. Espalhando um pouco. Cola outra lateral. Passar um pouquinho de cola nessas pontas e dobrar. Como se fosse fazer um pacotinho de presente. Estiquei e fiquei segurando, ficou mais fácil. A mesma coisa do outro lado. Fica dessa forma. Colar. Usar o pedaço que sobrou, são vários pedaços, cortar. Esse lado bem retinho, encostar aqui por dentro. Marcar, desenhar para cortar o acabamento do braço. Prender com a cola quente novamente. Com uma lixa de unha, lixar todas as pontinhas. Pedaço de isopor ou papelão. A espessura pode ser de meio centímetro. Aqui eu vou usar 3 pedaços. Cortar 2 primeiro, depois vou cortar mais um. Medir internamente, deixando também uma pequena folga. Riscar, dividindo em 3 iguais, 3 riscos, 2 riscos no caso, ficar em 3. Eu precisei colar com cola para isopor os 3 pedaços. Não, se você for fazer com papelão, não precisa. Deixei secar durante uma meia hora. Vou colar aqui o terceiro pedaço. Depois deixo o tecido com 5 centímetros a mais do que a peça, mais ou menos, a medida aproximada. Vai virar o lado que riscou para baixo, para dentro do tecido, fazer uns pequenos cortes, medindo a espessura da sua peça, dos dois lados. Fazer a mesma coisa do outro lado, pode usar uma régua para medir. Com esses 2 cortes, desse jeito. Marcar para fazer a mesma coisa do outro lado, a espessura da peça. Fazer os cortes iguais, os primeiros. E tirar esse pedacinho, mais ou menos 1 centímetrozinho, depende do tamanho que você vai deixar o tecido. Somente para na hora de colar ficar mais fácil. Depois pode cortar a parte externa, assim, vai ficar assim, tá vendo? Uma pequena entradinha aqui. O lado riscado para dentro do tecido e começar a colar. Começa a colar com aqueles pedacinhos menor que é da lateral da peça, da espessura, aqui no caso do isopor. Colar primeiro esses 2 pedacinhos, esse lado aqui, onde colou os pedacinhos. Agora, a lateral
uma lateral pequena primeiro, depois a outra lateral menor, procurar onde estão os riscos, tá vendo aqui? Puxar o tecido para poder colar, passar cola quente, levantar o tecido sem deixar encostar na cola quente. Agora sim, agora você pressiona para colar. Depois de frio, coloca a fibra, espalhando, deixando ela um pouco mais alta no meio, com umas almofadinhas, apenas aqui não precisa. Agora pode tirar esses pedacinhos que eles ficaram sobrando e colar o restante, dando uma pequena puxadinha no tecido para ficar esticadinho. Assim, pronto. Colei essas duas peças, mas não precisa colar, porque eu queria marcar o bordado inglês, esse aqui, internamente, e mais 10 centímetros para poder dar um franzido. Faça uma bainha colando nas duas pontas. Retire também a cola, se você fizer o que eu fiz. Depois comece colando o bordado inglês, primeiro de um lado, do outro. E você vai precisar medir o meio do bordado inglês e a peça e colar o meio. É só vir colando agora e franzindo, colando aos poucos e franzindo. Vou colocar duas fitinhas em volta do assento. Não precisa. Pode ser uma outra decoração que você tem em casa, que você goste mais. Faça um gabarito para o encosto. Dividi em 3 como ficou no assento, a mesma coisa. Eu precisei cortar 9 pedacinhos de isopor. Colei 3, 3 e 3. Usei um tecido, esse aqui é malha. Dobrar o tecido ao meio e cortar 1 centímetro a mais dos lados para ficar desse jeito. Já separei a fibra acrílica, as duas porções. Colar primeiro uma das laterais, o tecido no isopor ou no papelão, se você for usar papelão. Depois colar no meio, desse jeito, centralizando para ficar a mesma medida de um lado e do outro. Colar essa parte aqui. Colar um pouquinho de cola por dentro, como foi feito na parte do bracinho, parte interna do bracinho. Colar a última parte por cima. O lado que ficou aberto vai colocar o enchimento, como uma almofadinha. Agora, para ficar mais fácil, se quiser, pode colar um pouquinho aqui, um pouco de cola aqui, um pouco aqui desse lado, um de cada lado. Fazer assim e depois colar o restante. Primeiro essa parte, uma parte, depois a outra. Para dar um acabamento, eu vou usar essa fita. Você pode usar fita, viés, um outro tecido também, colorido. Se quiser, ou deixar todo branco ou rosa, a cor que você for fazer, que você tiver em casa, que quiser usar. Basta colar a fita em volta, os lugares que ficar sem cola, para fazer um melhor acabamento também, cola mais um pouco, bota mais um pouquinho de cola e vai fechando, deixando a fita toda presa. As 3 almofadas do encosto pronto, usar as 2 colas para colar o sofá. A cola instantânea com bicarbonato, criança não pegue, não se aproxime. E a cola quente. Primeiro a cola quente, uma boa quantidade, para colocar no lugar certo, porque a cola instantânea seca muito rápido.
Colar o assento com a cola quente, bastante cola quente, pressionar. E agora, sem tirar do lugar, abrir um pouquinho aqui entre as duas peças e colocar a cola instantânea. Nesse momento não pode colocar o bicarbonato. Agora pode colocar o bicarbonato. E se for preciso, limpe e vá botando mais um pouquinho de cola. E o bicarbonato, dê batidinhas, faça isso nas duas laterais, nos braços. Limpar com pano seco primeiro, depois com pano úmido. Cortei um tecido nessa medida, na medida que ficou o sofá, no encosto. Vou usar os pregadores para na hora de colar não sair do lugar. Usando a cola quente, acertando. Colando na emenda. Pressionando para fazer a curvinha. Fechar dos lados. Colar na frente. Vou colocar uma fita do meio do encosto das costas do sofá até a frente, onde está a almofada na frente. Cortar aqui, encaixar, colar e encaixar aqui dentro, nessa parte. É melhor usar uma pinça ou um outro material que não seja pontiagudo. Colar agora o outro pedaço, fazer do mesmo jeito, encaixado e colado. Vou decorar com as flores já preparadas e recortadas e o lacinho. O lacinho é de um tecido. Colar aqui para esconder a emenda. Vou usar também esse cordão, o nome dele é cordão rabo de rato, nome esquisito. Vou colocar aqui que ele vai ficar aparecendo com a cor próxima da cor do miolo da florzinha. Se você gostou, você pode curtir, comentar, vou responder se fizerem perguntas, compartilhar e se inscrever. É muito importante para esse canal. Obrigada!